Olá, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos ao canal Professor José Alessandro Neves, mais conhecido como Alessandro Moreno. Hoje eu trago um convidado super especial neste vídeo. Nós iremos analisar as declarações feitas pelo reverendo Caio Fábio, teólogo brasileiro, a quem tenho um grande apreço, apesar de discordar diametralmente sobre suas apologéticas. E neste vídeo eu discordarei novamente, mas compreendendo a dimensão hermenêutica de suas proposições. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Se você gostar deste conteúdo, entender que ele é relevante e que através deste conteúdo conseguiremos alcançar mais pessoas, de modo que elas possam entender qual é a verdadeira função da religião no mundo, então certamente você estará ajudando o meu trabalho. O meu Pix fica aqui, bem ao lado, tá vendo, do meu microfone. Se você quiser mandar uma singela contribuição para me ajudar a cobrir as despesas, manter este canal e continuar atuando na minha vida como comunicador e acadêmico, você realmente fará parte de um grande projeto. Então vem comigo, após a vinheta, nós vamos analisar as declarações do reverendo Caio Fábio. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá, minha gente. Olha, o tema de hoje é o Deus do reverendo Caio Fábio. Caio Fábio, em um podcast, respondeu a seguinte questão: Deus mandou matar as crianças? Eu tenho uma série de vídeos aqui no meu canal, numa playlist, falando sobre a invenção do monoteísmo e de Javé. Entre outras obras, além a do Sacha Kalman, eu trago para vocês Mauro Liverani, Israel Finkelstein, Silberman, Thomas Romer, Mark Smith, Daniel Flame e companhia. No Brasil, nós temos ainda Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, Ângela Natel e companhia. Logo, nós iremos mostrar ao reverendo Caio Fábio que concordamos até determinado ponto com suas premissas, mas não há absolutamente Deus nenhum na Bíblia. Sim, vamos ouvir o reverendo Caio Fábio. Separar, Deus mandou matar crianças. Esse é um ponto. Está escrito, ou o escritor mentiu. A Bíblia mandou. Não, Deus mandou. Não, como é que você sabe que foi Deus que mandou? Ué, então o escritor de Juízes, o escritor de Reis está mentindo? Não, eu só estou dizendo que quem escreveu, você sabe quem escreveu o livro de Juízes? E quando escreveu? Por favor. Foram os escribas de Israel no tempo do exílio em Babilônia, entre os caldeus e entre os persas. Isso já foi escrito milhares de anos depois da ocorrência. E tem um fundo, de ideologia profunda nos escritos dos escribas a respeito disso, para justificar o que eles já tinham feito na terra de dominação anterior e da prerrogativa que eles chamavam para si de serem os dominadores da terra, que eles foram, todavia, o povo que menos habitou a terra. A chamada terra de Israel ou Palestina é o lugar onde os judeus menos moraram. Eu percebi que o senhor tenta separar. Deus mandou matar crianças. Esse é um ponto. Está escrito, ou o escritor mentiu. A Bíblia mandou. Não, Deus mandou. Não, como é que você sabe que foi Deus? Muito bem, pessoal, vamos lá. Entre outros vídeos, tá, que nós iremos analisar aqui, o reverendo Caio Fábio, ele tem outros vídeos aqui e nós iremos também, evidentemente, analisar, beleza? Segura aí. Opa, peraí, reverendo Caio Fábio, peraí. Olha só, primeiro ponto, o reverendo Caio Fábio, ele trouxe uma análise claramente e uma declaração muito bem fundamentada sobre os textos de Juízes. Veja, nós temos as ditas obras históricas dos cronistas, textos sob camadas de tradições. Juízes e Josué retratam, na verdade, sagas de um pano de fundo histórico, das retroprojeções
2 judaítas pós-exílio. Realmente, uma elite traditiva de uma aristocracia que está a serviço do rei persa. Ok, ponto. O Javé, que é o Deus que será defendido pela escola judaíta, ele nunca existiu. Ele não era nem Deus. Javé nada mais era do que um epíteto, uma insígnia. Começa com bigrama, depois se torna um trigrama, depois um tetagrama. Ele está ligado diretamente a uma etnia do sul da Arábia. Sim, temos dados históricos, arqueológicos, entre outros, que comprovam que o Deus Javé, longe de outros deuses do Oriente Antigo, da Mesopotâmia, como o Deus sumeriano, o Deus egípcio, né, na simbiose com Faraó, ou o Deus fenício, o Deus El ou o Deus Baal. Sim, representações dos poderes das dinastias, como eu já ensinei aqui no canal. O Deus Javé, ele é absolutamente uma invenção, uma criação. Ele não é uma, ressignificação, uma espécie de mimetismo, vamos dizer, simbólico, tipológico. Não, ele não é. O Deus Javé nada mais é do que a força ideológica e política de uma tradição que está comprometida em dar legitimidade a um projeto de poder ali em Antiga Jebus ou Jerusalém. E por que eu estou falando isso? É que o reverendo Caio Fábio, apesar de reconhecer que Deus não mandou matar, significa os verdadeiros assassinos, sim, exterminadores, são os judaítas, o início da tradição do povo que vem do sul da Arábia. Veja, numa interculturidade envolvendo vários indivíduos que atravessavam as regiões da Mesopotâmia, conhecidos como Ivrim ou de Ever, atravessar. Estes estão, devido ao empréstimo semântico, cultural e linguístico, formando uma hegemonia, vamos chamar, grupal, ou podemos chamar nômades, que estão atuando e peregrinando nesta região. Devido a estes empréstimos linguísticos, culturais, entre outros, e até mesmo simbólicos e mitológicos, eles estão construindo, a partir deste momento, um projeto de poder. Este projeto de poder, ele acontecerá com base justamente numa intervenção ideológica, como disse o reverendo Caio Fábio, a partir do exílio babilônico. A Torá é uma invenção. O tal Templo de Salomão, que nunca teve primeiro, o segundo é o primeiro, também é uma construção posterior. O primeiro Templo de Salomão, que supostamente foi destruído, nunca existiu. Ok? Há um anexo no Palácio do Rei, um lugarzinho exclusivo que estava associado ao Deus da monarquia. Portanto, observe, para o reverendo Caio Fábio, é importantíssima a concepção de que exista um Deus. Logo, é claro que ele é um teísta. Para ele, ainda que não se possa falar, claro, de um Deus na Bíblia, há uma concepção no reverendo Caio Fábio que por trás das narrativas bíblicas, de alguma forma, tenham Deus, seja ele pensado de uma forma mimética, e aqui falamos de ressignificação, tipologia, ou dentro da construção das narrativas quanto mito, revelando um fato natural, o mito quanto narrativa verdadeira, evidente que se concebe, porque o reverendo Caio Fábio precisa de alguma forma da total legitimidade que haja aí, de alguma forma, um Deus, não importa como ele se revele, como se revelou, e portanto Javé não é uma revelação desse Deus, até porque não tem Deus realmente na Tanar, Torá, Neviim e Ketuvim. Não há Deus. A única coisa que não há no texto do Antigo Testamento é Deus. O que há é uma ideia, um projeto de poder. E é por isso que o Sacha Kalman, neste livro aqui, e os demais teóricos e cientistas da Bíblia, que eu já mencionei, irão defender unanimemente, quase majoritariamente, é que de fato o monoteísmo é uma invenção,
o Deus Javé é uma invenção e que, portanto, não há de se falar que tenha um Deus mandando assassinar, mas uma tradição atuando em nome de um poder dinástico, monárquico, submetido de alguma forma direta àqueles governantes que foram determinados pelo rei Ciro, rei da Pérsia, para a reconstrução ali de Jerusalém e construção do templo. Dito isto, ainda é preciso que venhamos entender outras proposições do reverendo Caio Fábio que mostram muito bem que nós, de fato, estamos no caminho certo. Veja o que o reverendo Caio Fábio irá falar numa outra ocasião. Eu vou pegar aqui. Olha, Deus não é identificável. Ele não existe em lugar nenhum. Por quê? Caio Fábio tenta trazer aqui uma ontoteologia, uma fenomenologia. O que ele tenta trazer aqui é uma concepção que foi sendo defendida, inclusive, por exemplo, por aqueles teólogos que não conseguiam, de alguma forma, provarem a existência de Deus. Eles não conseguiam, na verdade, justificar a ideia de um Deus diante das absurdas contradições, não só existenciais, mas, sobretudo, num livro chamado Bíblia. Surge então uma metafísica primeira, que será repensada por outros pensadores posteriormente, e daí surge também uma visão ontoteológica de Deus quanto um ser, significa o infinito. Mesmo que se pense lá uma perspectiva um tanto, vamos dizer, tomista sobre a ideia de Deus, é justamente a partir do giro hermenêutico, com a fenomenologia, uma espécie também de ontoteologia, é que a ideia de Deus será pensada justamente quanto o infinito, quanto um ser, quanto divino, divino não num sentido mitológico, divino não num sentido mítico, divino num sentido fenomenológico, como pensado, por exemplo, por Eliade, e como também tentou se justificar com a ontoteologia de Martin Heidegger. Logo, fica muito claro que o reverendo Caio Fábio, quanto tantos outros que se alimentam e retroalimentam de uma crença, de uma fé, a religião, ainda que dinâmica e não estática, paradigmática, precisa ser a muleta de sustentação, tanto deles quanto daqueles que o seguem, a defesa de que exista um Deus. Por isso ele vai dizer, dentro de uma fenomenologia, dentro de uma ontoteologia, isso aqui, Este é um Deus coisificado, é um Deus dogmatizado, é um Deus totalmente condicionado, é um Deus doutrinado, é o Deus, por exemplo, que cabe num livro. Ou seja, o reverendo Caio Fábio, ele fala de personificações, antropomorfismo, entificações, entende? Tudo e muito mais. Mas qual o objetivo? Justificar que mesmo por trás de todo este pluralismo e dessas proposições teológicas, exista um Deus. Acontece que o reverendo Caio Fábio é um dos teólogos brasileiros que trouxe uma cristologia em que Cristo é a tal chave hermenêutica, minha gente. E logo, Caio Fábio, ele não olha para a figura de Jesus quanto uma figura dissociada de toda sua divinização. Não é o puro homem na perspectiva do tal Jesus histórico, o camarada camponês, revolucionário, que não era operador de milagre, que não tinha uma soteriologia definida, apesar de falar de reino de Deus, ou reino dos céus, ou coisa do tipo. Ele era, de acordo com a academia, bem que eu discorde, um tal revolucionário. Mas é preciso que na figura de Cristo, veja, esteja a revelação, como Caio Fábio vai dizer, que Cristo, ele é a palavra. Observe, e que inclusive a própria Bíblia não é a palavra. Ou seja, Cristo é a encarnação justamente da própria palavra, porque ele é a palavra. Então, justificando as proposições do reverendo Caio Fábio e com base numa vasta produção acadêmica, o que nós podemos afirmar
e defender. Não que isso seja uma refutação ao reverendo Caio Fábio, e sim contrapontos. Primeiro, Deus não existe, é improvável e até que se prove o contrário, impossível. Segundo, não se pode tentar pressupor, defender, elencar, justificar, ok? A ideia da existência de um Deus a partir de proposições literárias ou narrativas míticos traditivas como a dos próprios judeus. Porque se eu digo que não há Deus na Bíblia e que quem manda assassinar é uma tradição, de alguma forma eu desmitologizo a Bíblia, venho com uma análise desconstrucionista, acreditando, por exemplo, que haja um Deus por trás da Bíblia, mas não é este Deus quem ordena o assassinato. Isto é feito em seu nome, mas em seu nome como? Se não há Deus nenhum por trás de tudo isso. Portanto, o próprio reverendo Caio Fábio quebra aqui algumas das principais teologias, como revelação geral ou revelação especial, já que Javé é uma inversão. Direito de resposta ao reverendo Caio Fábio e a oportunidade para um bate-papo, se ele assim o quiser, aqui no meu canal. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe. Não deixe de convidar mais amigos para estarem aqui conosco. Eu estarei à sua disposição. Se quiser adquirir os meus livros à venda em todas as livrarias do Brasil, você poderá comprar diretamente comigo, tendo um desconto super especial de R$ 70. Os livros custam, em média, R$ 420 com frete. Comprando comigo, você irá pagar apenas R$ 350 no Pix, mais 2 esboços de presente e o frete. Se você comprar via Mercado Pago, parcelado 370, tudo bem, e ganhará de brinde também 2 esboços e mais o frete. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Deixe aqui o seu comentário. É possível justificar qualquer máxima, ética e moralidade cristã ou a existência de um Deus a partir de alguma literatura sagrada, sobretudo da própria Bíblia, uma vez que o próprio reverendo Caio Fábio reconhece que não há Deus algum na Bíblia. E já que ele não mandou matar, quem mandou? Se foi a tradição, onde está este Deus que jamais interviu na história humana? Comente aqui, um beijo no coração. Eu espero vocês, minha gente, em uma próxima live ou em um próximo vídeo.